Olá pessoal, no vídeo anterior eu estava falando sobre a designação do PGR, do Procurador-Geral da República, pelo Presidente da República. Muito bem, era um costume anterior à Constituição de 1988, praticamente todos os Procuradores-Gerais da República, após o fim do mandato, serem nomeados ministros do Supremo Tribunal Federal. Parecia um pré-requisito para ser ministro do Supremo, ter sido Procurador-Geral da República. Desde que eu entrei no Ministério Público Federal, em 1995, ainda era procurador Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, nunca mais um Procurador-Geral da República foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Vários são os motivos, né? O Ministério Público foi cindido na Constituição de 88. O Ministério Público, antes da Constituição de 88, ele era um fiscal da lei e advogado da União, do Poder Público Federal. Na Constituição de 88, o Ministério Público foi separado, se tornou o Ministério Público só fiscal da lei e foi criada a Advocacia Geral da União. Então, o Ministério Público foi cindido. O Ministério Público deixou de ser um defensor do governo federal. Ele passou a ser unicamente um fiscal da lei. Daí se diz que nunca mais um Procurador-Geral da República, o último, eu acho que foi o doutor Aristides, o doutor ministro Sepúlveda Pertence, foi o último nomeado. Desde então, nenhum procurador-geral mais se tornou ministro do Supremo. Claro, por que não? Há várias teorias que é impossível elencar. Cada um constrói aquela que é mais agradável à sua finalidade, aquilo que busca, às vezes algo nobre, às vezes algo vil. O ser humano é assim, né? A gente sabe como nós somos. Nós temos o lado angelical e o lado demônio, o lado são e o lado podre. Todos nós somos assim, uns mais, outros menos. O que a gente tem que lutar é para controlar o lado mal. Então, deixou de ser um caminho natural, que era praticamente um caminho natural. Começar como Procurador-Geral da República, depois Ministro do Supremo. Isso acabou, esse caminho natural foi interrompido praticamente na Constituição de 88, acabou com isso aí. Agora, o presidente vai a uma rede social e diz que asseguraria uma vaga ao doutor Aras, que é o atual Augusto Aras, que é o atual Procurador-Geral da República, indicaria o nome dele para o Senado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso causou uma celeuma e tal, e que não é. Na verdade, o presidente acaba sendo uma pessoa transparente. É o que eu tenho dito ao longo da vida, nesses últimos anos, depois que ele foi eleito praticamente, ou quando se tornou candidato para o segundo turno. O presidente é muito transparente, isso a gente tem que admitir. Ele fala coisas que não se falaria em público. E ele fala. Ele confessa tortura, ele confessa discriminação e por aí vai. Não é? Ele confessa tudo isso, e isso a gente tem que admitir que ele é transparente. Então ele foi em uma rede social, numa entrevista aí, e disse que iria indicar o doutor Aras, o atual Procurador-Geral da República, para um cargo no Supremo, uma vaga de ministro do Supremo. Mas isso ele já prometeu para o ministro Sérgio Moro, segundo a deputada e tal, aquele negócio todo lá. Então, ele prometeu, o mundo veio abaixo. Não, se o Aras não fizer isso... Aras não, eu chamo doutor Aras, até por respeito e admiração a ele. Você não precisa, tal, embora devesse, tal. O doutor Aras vai fazer isso porque o presidente prometeu a vaga. O Aras deixa de fazer isso porque o presidente prometeu vaga. Não, vamos esperar a atuação. Porque depois que a pessoa é nomeada, ela tem uma postura totalmente diferente daquela que o levou a ser nomeado.
Agora há pouco eu vi numa rede social o presidente dizendo que jamais nomeará o doutor Aras para uma vaga no Supremo. Então isso é muito complicado fazer essas análises no dia a dia. As redes sociais permitem isso, e é bom que permitam, mas a gente tem que usar isso com muita parcimônia, não é? Aí porque vem aquilo, por que o presidente voltou atrás? Porque ficou feio, mas ele mantém lá no fundo a vontade de nomear. Então, é sempre um jogo de hipótese, de querer adivinhar o futuro. E o futuro nem sempre é possível de adivinhar. As incertezas existem, o acaso existe, tudo isso aí está nesse jogo político, entendeu? Pode ser que o presidente imagine, porque o doutor Aras é competente, poderia ser nomeado? Claro que poderia. É uma pessoa competente, uma pessoa, um profundo conhecedor do direito, uma pessoa, não só do direito, uma pessoa com uma cultura vasta, não é? Mas se o presidente vai nomeá-lo ou não, mas que ficou feio, acabou ficando feio para o presidente dizer aquilo, mas como eu disse, o presidente não é pautado pela feiura, se ele defende a tortura, que mais que a gente pode esperar de uma pessoa que defende a tortura? Tudo que há de pior. Mas ele disse aquilo, né? Aí todo mundo, tá vendo se o Aras fizer... Porque é aquilo, o Aras só vai atuar bem se atuar de acordo com o que eu penso. Se ele atuar ao contrário, ele é ruim. Não, não é isso. Que a gente também erra. Não é só o Aras que erra. Todos nós erramos. E às vezes o doutor Aras, para você, achando que ele errou, ele está acertando. Então nós temos que ser maleável nisso e conhecer esse jogo político que há em tudo isso. E esse jogo político é necessário, ele não é aquilo ferro e fogo. Eu não estou dizendo. Lá o vídeo anterior a gente falou de corrupção, não estou compactuando com corrupção, mas o jogo político se joga assim. É momento, é. A Júlia está dizendo que o tempo acabou. É momento, é circunstância, entendeu? Então nós temos que aceitar isso aí. Um presidente que pode nomear, que pode indicar para o Senado uma pessoa para ser ministro do Supremo, e disser isso, ele não está errado, ele pode, claro que pode. Aí, se a gente jogar, porque ele disse isso, o outro vai fazer aquilo, é uma ilação que às vezes não é devida. Que todo homem tem honra. O momento chega e a pessoa tem honra. E o doutor Aras é um homem honrado. Até onde eu sei, ele é um homem honrado. E ele só vai fazer aquilo que ele achar que está dentro do direito. E fundamentadamente. E mais, você tem que saber que o doutor Aras ele decide algumas coisas, mas quem dá o aval final para a palavra dele é o Supremo. Nós, do Ministério Público, nós não julgamos. A gente apresenta a causa e espera que o Judiciário dê uma resposta. Mas nós ainda temos mais uns 2 vídeos aí para conversarmos sobre o assunto, tá bom? Tchau, pessoal.